Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um dia da leitura da Bíblia de Vendas. Deixe uma mensagem e terei prazer em retornar sua ligação. Não, não é dessa forma que é para a gente agir. Então, se você está gostando dessa leitura, fica até o final do vídeo. Tecle 1 se você quer deixar uma mensagem. Terei prazer em retornar sua ligação assim que puder, certo? E Papai Noel lhe trará um pônei se você for um bom menino. Tecle 2. Se você está vendendo algo que eu não quero. Está bem mais próximo da verdade. Por que eles não retornam a ligação? Quando você decide gravar uma mensagem, que medidas pode tomar para garantir que sua ligação tenha retorno? Muitas. Se você vai deixar uma mensagem, aqui está uma série de técnicas para conseguir o retorno das ligações. Então vamos às anotações. Diga apenas seu primeiro nome e número de telefone, de maneira bem profissional. Parece que as chamadas são retornadas na proporção inversa à qualidade de informações deixadas. Seja bem-humorado. Um humor refinado terá resposta. Seja indireto. Vou lhe enviar por correio informações importantes e quero confirmar seu endereço. Ofereça diversão. Tenho 2 ingressos para o Brasileirão e achei que você poderia estar interessado. É um tiro certo. Ligue-me se não puder ir, para que eu possa liberar os ingressos para outra pessoa. Faça o cliente potencial se lembrar de onde vocês se conheceram, se este tiver sido um primeiro encontro positivo. Aguce sua curiosidade. Deixe informações suficientes para atrair o interesse. Faça uma pergunta provocativa ou leve a pessoa a pensar. Nunca deixe sua apresentação de vendas na secretária eletrônica. Não há ninguém lá para dizer sim. Seu objetivo é fazer contato. Seu objetivo é fornecer informações suficientes para criar uma resposta positiva. Uma técnica clássica. Foi oferecida por Thomas J. Elage III, da Elijah e Company Real Estate, em uma reunião Sales Masters. Thomas disse: deixe uma gravação parcial que inclua seu nome e o número do telefone. Finja que sua mensagem foi cortada no meio da frase, quando você estava chegando à parte mais importante. Corte no meio de uma palavra. Isso funciona como um chamariz, pois o cliente não aguenta ficar sem saber o restante da informação ou acha que a secretária eletrônica falhou. Alguns exemplos do método do Elijah. Deixar seu nome e número, então dizer uma sentença pela metade para gerar o máximo de interesse. Será que alguém é curioso? Seu nome surgiu em uma conversa importante hoje com o Hug. Eles estavam falando de você e disseram: eu tenho um negócio a lhe propor que devolve 100 mil. Estou interessado em seu. Tenho seu. Encontrei seu. Tenho informações sobre seu. Sua concorrência disse: estou ligando para falar sobre sua herança. Você é nome completo da pessoa que queremos ter certeza de que sua participação seja de. Estou ligando sobre o dinheiro que você deixou em. Alô? Estou ligando para Ed Mac. Liguei recentemente para ele já, em busca de algumas informações. Testei sua técnica com ele mesmo, cortando minha mensagem no final da sentença. Eu disse: vou citá-lo em minha coluna esta semana e preciso. Ele me ligou em menos de 3 minutos, rindo histericamente.
É uma técnica que pode revolucionar a maneira de se deixar mensagens. Uso-a desde então e sei que funciona. Cuidado ao brincar com alguém que você não conhece. Se você está fazendo vários telefonemas, anote cada mensagem, de modo que você se lembre delas imediatamente. Se, quando uma chamada for retornada, não há nada pior que, não há nada pior, nem mais estúpido, do que receber uma ligação de volta e não ter ideia de quem seja. As empresas que usam secretária eletrônica dizem que o sistema ajuda a rastrear mensagens mais rapidamente e que o método de gravação reduz erros e permite a obtenção de mensagens completas. É verdade, mas muitas pessoas usam secretária eletrônica para evitar atender o telefone. Se você está pensando em comprar uma secretária eletrônica, não pense só na conveniência. Antes de se comprometer com um sistema específico, considere o impacto em seus clientes. Eles terão um atendimento melhor? Você manterá um atendimento receptivo, humano, apesar do sistema eletrônico? Não confunda a secretária eletrônica com sistema de atendimento automático. No atendimento automático, o computador realmente atende o telefone. É a pior invenção que já existiu no mundo dos negócios. Está aqui um tipo de sistema de secretária eletrônica mais amigável para usar. 1. Respostas humanas. 2. Alguém monitora para ter certeza de que a pessoa para quem você ligou o está atendendo. 3. Se a pessoa não estiver na sala, o funcionário atende. Sr. Jones não está. Eu poderia ajudá-lo? Transmitindo seu recado pessoalmente, ou o senhor gostaria de deixar uma mensagem detalhada na secretária eletrônica dele? 4. Você desmaia com o choque. 4,5. Você conta para outras pessoas. Tecle 1 se você detesta a secretária eletrônica. Toque no ponto fraco do cliente se você quer receber uma ligação de volta e fazer a venda. Apesar de tudo, pressione. Se você deixar uma mensagem na secretária eletrônica de alguém, pergunte-se: eu retornaria esta ligação? Se você hesita em dizer sim, mude a mensagem. Assuma o risco, aproveite a chance, use sua criatividade. Não tenha medo de cometer um erro, não tenha medo de falhar, não se preocupe com a rejeição e não desista só porque um grosseiro não, um grosseirão não quer vê-lo. Não conseguiu marcar uma visita? O cara não quer me conhecer. Não consigo marcar uma visita. Ele não me esperou para a visita. Ele não vai se comprometer com uma visita. Ela não vai retornar minha ligação. Ele já mudou a data da visita 3 vezes em 2 semanas. Bem-vindo à realidade de um representante de vendas. As situações anteriores não são problemas, mas sintomas. Quando esses sintomas, desculpas, ocorrem, são objeções não declaradas, mas óbvias. Escolha uma que se aplique a você. Se nenhuma dessas se aplica a você, pense novamente. Você não estabeleceu interesse suficiente. Você não deu valor algum. Você não criou nem descobriu uma necessidade. Você é incapaz de estabelecer um vínculo ou não conseguiu. O cliente potencial já está fazendo negócio com alguém com quem está satisfeito. Você esteve conversando, falando, em vez de perguntar, vender. O cliente potencial não o considera tão importante a ponto de lhe dedicar um tempo para uma reunião. O cliente potencial sente a venda em vez de o relacionamento. O cliente potencial tem uma impressão desfavorável de você, de sua empresa ou de seu produto. Seja criativo. Você não vai deixar
que pequenos obstáculos o impeçam de atingir seu objetivo, não é? Aqui estão algumas estratégias que têm funcionado. Consiga uma referência. Encontre alguém que queira indicá-lo. Se possível, faça a pessoa ligar para o cliente em seu nome, para facilitar as coisas ou descobrir a verdadeira razão de não querer vê-lo. Use o fax. Envie uma carta de referência, uma lista das 10 mais, um cartoon ou uma página da agenda com seu horário vago para a próxima semana. Use o fax para abrir caminho. Mande uma planta, flores ou um pequeno presente. Você ficará surpreso com a quantidade de gelo que consegue quebrar com um presente. Flores podem atravessar uma parede de tijolos, não importa quão grossa ela seja. O presente certo trará uma resposta notável. Aproxime-se do pessoal administrativo. Você conhece melhor seu cliente potencial. Descubra o que ele gosta, seu horário provável de chegada e saída. Reúna informações. Marque um encontro em um evento de rede, uma reunião da associação comercial, uma palestra na Câmara de Comércio, um jogo de bola. Quer saber onde ele estará? Pergunte ao auxiliar de escritório que trabalha com ele ou à equipe de vendas. Envie uma carta provocativa, sem ser provocativo. Escreva perguntas ou afirmações que levem o cliente a pensar. Não venda seu produto, só desperte o interesse e consiga uma visita. Faça uma visita surpresa em um horário que você sabe, descobriu com o funcionário do escritório, que ele estará lá. A melhor hora é antes ou depois do expediente. Arrisque, dê uma chance a você mesmo. Use a criatividade. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de falhar. Não se preocupe com a rejeição e não desista só porque um grosseirão não quer recebê-lo. Se você acredita que pode ajudar, nunca desista. Informações grátis. Existem benefícios que vão além da obtenção da visita. Use seu poder criativo para alcançar outros 4 objetivos. Para ler a lista, visite www.guitomer.com. Cadastre-se e, se esta for sua primeira vez, digite as palavras Creative Power no campo Gitpit. A Bíblia de Vendas, parte 6. Inimigos e choramingos. O livro das lamentações. Você não será um vencedor se ficar choramingando. Chorão. Jeffrey Gitton. Você não precisa vender. Em 95% das vezes, o cliente comprará. Quando más vendas acontecem com boas pessoas. Todas as profissões têm um lado bom e outro ruim. Vendas não é uma exceção. Pesquisas mostram que a única coisa pior que um vendedor na mente dos norte-americanos é o político. Recebi uma ligação de um sujeito dizendo que foi a uma concessionária para comprar à vista um carro novo. O vendedor era tão ruim que ele saiu sem comprar. Ainda está sem carro. E comentou com 25 a 50 pessoas como foi ruim sua experiência. Infelizmente, esse acontecimento não é um fato isolado. Há milhares de exemplos semelhantes. Mas não ocorreram com você, não é? Todo proprietário de negócio e representante de vendas que estiver lendo este livro vai garantir: isso não pode acontecer aqui. E estão redondamente enganados. Os vendedores ficam confiantes demais, acham que sabem tudo, que o cliente é idiota ou não percebe a tática deles. Tratam todos da mesma maneira e acabam perdendo a venda. Eles não focam nos elementos fundamentais para posicionar o cliente efetivo ou potencial para a compra. Relaxe, você nem sempre precisa vender. Se agir corretamente,
Em 95% das vezes, o cliente vai comprar. Aqui estão 10 erros comuns cometidos por representantes de vendas que sabem tudo e que, na verdade, sabem pouco ou nada. 1. Prejulgar o cliente potencial. Pela aparência, roupas ou fala, você decidiu que tipo de pessoa ele é, se tem ou não dinheiro e se vai comprar. 2. Fraca qualificação do cliente potencial. Você falha ao fazer as perguntas certas sobre o que o cliente potencial quer ou precisa antes de iniciar o processo de vendas. 3. Não ouvir. Você se concentra em um ângulo de venda em vez de tentar entender o que o cliente potencial quer, precisa comprar. 4. Esnobismo. Você age ou fala julgando-se superior ao cliente potencial. Faz o comprador sentir-se desigual no processo de venda, compra. Falta de respeito. 5. Pressão para comprar imediatamente. Se você precisa apelar para essas táticas, é porque tem medo de que o cliente possa encontrar um negócio melhor em outro lugar. Também indica uma atitude de não relacionamento. 6. Não tratar de necessidades. Se você ouvir os clientes potenciais, eles lhe dirão exatamente o que querem ou precisam. Ofereça algo que atenda essas necessidades e o cliente potencial comprará. Não venda se baseando em você, venda percebendo o cliente potencial. 7. Definir fechamentos e mostrar-se agressivo. Se eu puder fazer esse preço, você vai comprar hoje? É uma frase repulsiva em vendas, reservada para representantes que estão precisando de treinamento ou que gostam de perder clientes. Quando você fechar, não seja óbvio. 8. Fazer o comprador duvidar de suas intenções. Se você muda sua atitude amável para pressionar no final da apresentação, ou altera as condições ou os preços, o comprador perde a confiança e você perde a venda. 9. Faltar com a sinceridade. A sinceridade é essencial. Se você for falso, mostrará sua intenção, diz um velho ditado em vendas. É verdade. A sinceridade é a chave para construir a confiança e estabelecer um relacionamento com um cliente potencial, que se tornará efetivo se você conseguir transmiti-lo. 9,5. Ter atitude inadequada. Estou fazendo o favor de vender a você. Não me peça para me desdobrar, pois isso não vai acontecer. A seguir, apresento um teste fácil para você determinar se está perdendo clientes. Você pode responder sim a essas perguntas? Vamos lá. Quais são as necessidades de meu cliente potencial antes de começar o processo de vendas? Estou atendendo às necessidades do cliente potencial durante a venda? Sei, perdão, a primeira pergunta eu li errado. Sei quais são as necessidades de meu cliente potencial antes de começar o processo de vendas? Olhe para o cliente potencial quando ele está falando. Faço anotações e perguntas para reforçar meu atendimento. Eu compraria de mim se fosse o cliente? Eu sou sincera? Espero que você responda não a estas próximas perguntas. Uso táticas de pressão para o cliente comprar imediatamente? Tenho de recorrer a um concurso de vendas e contar ao cliente uma história triste para tentar realizar a venda? Uso táticas de vendas antiquadas e considero meu cliente potencial tolo demais para perceber? O comprador duvida de minhas intenções? Alguns contratos são cancelados depois que o cliente potencial vai para casa e pensa melhor?
O fracasso é um evento e não uma pessoa. Zig Ziglar. As pessoas não temem o fracasso, elas simplesmente não sabem como obter sucesso. Jeffrey Gitomer. 18,5 características de fracassos na carreira de vendas. Cada um de nós é responsável pelo próprio sucesso ou fracasso. Vencer em uma carreira de vendas não é exceção. Para assegurar o sucesso, você deverá tomar medidas antecipadas. A prevenção do fracasso é parte importante desse processo. Se você se pega dizendo: não sou talhado para vendas, não estou me esforçando o suficiente, odeio visitas inesperadas, não consigo aceitar a rejeição, meu chefe é um babaca, ou meu chefe é um verdadeiro babaca, você está seguindo o caminho errado. Apresento aqui 18,5 características e traços recorrentes de pessoas que pensam que poderiam ter sucesso na carreira de vendas, mas falham na tentativa e saíram de campo com o taco nos ombros, sem conseguir bater a bola. Quantas destas características se aplicam a você? 1. Você não acredita em si mesmo. Se você acha que não consegue, quem achará? 2. Você não acredita no seu produto. Não acreditar que o seu produto ou serviço é o melhor é o melhor terá uma consequência. A falta de convicção é evidente, se manifesta em números baixos de vendas. A falta de convicção é evidente e se manifesta em números baixos de vendas. 3. Você não estabelece nem atinge objetivos. Não planeja. Se você não se dedica a definir e atingir objetivos específicos de longo nem de curto prazo, como vai conseguir o que quer? 4. Você é preguiçoso ou não está preparado para a venda. Sua automotivação e preparação resumem a essência que você não consegue alcançar. Você deve estar sempre ansioso e pronto para vender ou não venderá. 5. Você fracassa ao não entender como aceitar a rejeição. Eles não o estão rejeitando, só rejeitam a oferta que você está fazendo. 6. Você não tem o conhecimento total de seu produto. O conhecimento total do produto lhe dá liberdade mental para se concentrar na venda. 7. Você foge de aprender e executar os fundamentos das vendas. Leia, ouça CDs, participe de seminários e pratique o que acabou de aprender. Tudo o que você precisa saber sobre vendas já foi escrito ou falado. Aprenda algo novo todos os dias. 8. Você não se dedica a entender o cliente e atender às suas necessidades. É uma grande falha deixar de questionar e ouvir o cliente potencial e descobrir suas verdadeiras necessidades. Inclui prejulgar clientes potenciais. 9. Você tem dificuldade para superar objeções. Essa é uma questão complexa. Você não está ouvindo o cliente potencial, não está pensando em termos de solução, não é capaz de criar uma atmosfera adequada, de confiança e credibilidade para provocar uma venda. 10. Você não consegue lidar com as mudanças. Parte das vendas é mudança. Mudança em produtos, tática, mercados. Aceite as mudanças para ter sucesso. Resista e fracassará. 11. Não consegue seguir as regras. Os representantes de vendas, frequentemente, pensam que as regras são feitas para os outros. Você acha que elas não foram feitas para você? Então reconsidere. Violar regras só levará à sua demissão. 12. Não consegue conviver com os outros, colegas e clientes. As vendas nunca são um esforço de uma única pessoa.
Você precisa formar uma equipe com seus colegas e associar-se ao seu cliente. 13. Você é ganancioso demais. Quer vender para ganhar comissões, em vez de pensar em ajudar seus clientes. 14. Você deixa de cumprir o que prometeu. Quebrar uma promessa, seja para a sua empresa ou seu cliente, é um desastre do qual você talvez nunca mais se recupere. Se continuar a agir assim, ficará definitivamente marcado. 15. Você não estabelece relacionamentos duradouros. Tentar ganhar comissão leva ao fracasso pelo uso da insinceridade. Leva ao fracasso por falta de serviço. Leva ao fracasso de não ter outra motivação além do dinheiro. 16. Você não percebe que o trabalho duro leva à sorte. Observe as pessoas que você acha que têm sorte. Elas, ou alguém da família delas, empregaram anos de trabalho duro para resolver essa sorte. Você pode fazer o mesmo por você. 17. Você culpa os outros quando a falta ou responsabilidade é sua. Aceitar a responsabilidade é ponto fundamental para o êxito em qualquer empreendimento. O critério é ter iniciativa. A execução é a recompensa e não o dinheiro. Dinheiro é apenas um subproduto da execução perfeita. 18. Você não persiste. Você está disposto a receber um não como resposta e aceitá-lo sem resistir. Você é incapaz de motivar o cliente a agir ou não está disposto a persistir até a sétima ou décima exposição necessária para fazer a venda. 18,5. Você fracassa em estabelecer e manter uma atitude positiva. É a primeira regra da vida. Se você é fraco em qualquer uma das 18,5 características citadas anteriormente, você precisa mudar assim que possível. Os fracassos em vendas são como o câncer. Na maioria das vezes, é auto-infligido por causa de maus hábitos e negligência. Fácil de descobrir, difícil de curar, mas não impossível. É necessário ter ajuda externa e tratamentos regulares para manter uma excelente saúde em vendas. O fracasso não diz respeito à insegurança, mas à falta de execução. Não existe o fracasso total. Existem graus de fracasso. Aqui estão 4,5 deles. 1. Não conseguir fazer o melhor. 2. Não conseguir aprender. 3. Não conseguir aceitar responsabilidade. 4. Não conseguir cumprir cotas ou atingir metas pré-estabelecidas. 4,5. Não conseguir ter uma atitude positiva. Qual é o seu grau? Eu nunca fiz baldes de dinheiro para a empresa, porque até hoje ninguém nunca me deu um balde. E aqui ficamos em mais um dia da leitura desta que é a Bíblia de Vendas. E se você gostou, inscreva-se, curta e leia a descrição do vídeo. Nos vemos na próxima leitura.